O vídeo de hoje é uma análise completa com notas da Smart TV LG QNED 70. Será que vale a pena comprar esse modelo? O primeiro item a ser analisado nesse vídeo é o preço, e por aqui a QNED 70 leva a nota 9,5, quase um 10. Quando essa TV foi lançada em 2025, ali pelo meio do ano, ela custava muito. Uma versão de 55 polegadas como essa que está aqui do meu lado, chegou a atingir o pico de preço de R$ 3.500. Nesse caso, não valia a pena você comprar esse tipo de TV nessa faixa de valor. É o que eu costumo dizer aqui nos vídeos do canal do YouTube do Aprendemos Juntos. Tudo é questão de custo-benefício, ou seja, o que a TV te oferece e o que você paga por ela. É sempre uma balança, e essa balança tem que estar equilibrada. Agora, em 2026, essa TV aqui, na versão de 55 polegadas, está saindo por R$ 2.400 a R$ 2.600, o que é uma ótima faixa de preço, principalmente pelo que ela oferece em troca. Daqui a pouquinho você vai entender melhor quando a gente falar dos recursos e da qualidade de imagem da QNED 70. Mas aqui vai um ajuste bem fino que eu recomendo para você que está procurando uma TV da LG e que vai investir ali os seus R$ 2.500, R$ 2.600. Você deve levar em consideração as irmãs mais novas dessa TV aqui, que são os modelos A85 e a linha NanoCell de entrada. Se o preço da QNED 70 em suas versões de 43 até 75 polegadas estiverem próximos das linhas inferiores, que é a NanoCell e a linha UHD tradicional, que é o A85 ou a A75, você compra a QNED 70. Se o preço tiver 300, 400, 500 reais a mais, já não vale a compra. A gente sempre faz esse ajuste em referência a modelos que vão oferecer menos recursos, mas por contrapartida são modelos próximos. A LG, em suas linhas de TV, ela mantém uma proximidade entre os recursos que os modelos vão oferecer. Então a gente tem a linha convencional, que é a UA com a UA 75 e 85, pulamos para a linha NanoCell e aí a gente entra na linha QNED. Aqui uma QNED de entrada e depois a gente tem as com painel mini LED e depois vamos partir para as OLEDs. Então esse ajuste é necessário, mas hoje, em 2026, na data de gravação desse vídeo, ela está com um ótimo preço e o link está aqui na descrição e vale a pena você conferir essa oferta. Em relação às especificações, esse modelo leva nota 9. Vamos começar te falando sobre a tela. Por aqui é um painel 4K retroiluminado por LED, assim como TVs mais convencionais e com uma tecnologia IPS, mas dependendo do lote, pode ser que você receba uma QNED 70 com painel VA. Outra coisa importante da gente te trazer é a tecnologia que é empregada aqui nessa TV, que é a Dynamic QNED Color. Por aqui é uma tecnologia que substitui os pontos quânticos, então essa tela não tem aqui mini LEDs ou outro tipo de ponto quântico como é utilizado nas TVs com tela QLED, mas ela vai, através de uma tecnologia proprietária da LG, te trazer muito mais brilho, cores muito mais precisas, um nível de preto muito melhor do que TVs mais básicas e também um contraste que fica simplesmente sensacional em qualquer ambiente. Essa é uma das vantagens dessa TV. O processador dela é o básico da LG para TVs 4K de entrada, é o Alpha 7 de 8ª geração. Por aqui nós temos também na tela 60 Hz de taxa de atualização e infelizmente essa TV não conta com Dolby Vision e nem Dolby Atmos, Dolby Vision para imagem e Dolby Atmos para o som, o que eu considero uma pedra no sapato e por isso ela leva uma nota 9, não uma nota 9,5 ou 10. Uma TV desse valor mais alto e que se considera uma intermediária barra avançada, poderia já ter esse tipo de tecnologia. Em relação às entradas, são 3 entradas HDMI 2.0. E também algo muito interessante, essa TV já tem os recursos para jogos, como por exemplo, taxa de atualização variável. São ótimas especificações, aliadas obviamente ao controle Smart Magic, que é um capítulo à parte, mas que
poderiam ser um pouco melhores. Ela já poderia ter também 120 Hz de taxa de atualização, o que colocaria ela um pedestal bem acima do que a NanoCell e, obviamente, do que o A75 e o A85, que são TVs mais baratas da LG. Bora falar de qualidade de imagem por aqui, eu dou uma nota 10. Você já tá vendo aqui do meu lado e agora você tá vendo alguns takes de qualidade de imagem que eu fiz dessa TV, simplesmente sensacional. Ela me surpreendeu muito positivamente. Isso porque o custo-benefício, que é aquilo que a gente sempre fala, é levado em consideração aqui pela marca. Ou seja, você vai estar pagando pouco e recebendo muito em troca quando o assunto é qualidade de imagem. E por aqui eu fiz testes em todos os sentidos, com futebol, com TV aberta, com streams, com filmes através de pendrive, com videogames, e ela se saiu muito, muito bem. Por aqui nós temos um nível de preto que é muito bom, um contraste que é bem definido, um brilho que chega a níveis muito elevados, e aqui a gente está falando de uma TV que custa na faixa de R$ 2.500 a R$ 2.600, mas principalmente as cores. O Dynamic Kened Color, que é a tecnologia proprietária da LG, faz toda a diferença por aqui. Lembrando que a LG não utilizou pontos quânticos nessa TV, ela é retroiluminada em LED. Como que a LG chegou nesse resultado? Obviamente eu acredito que o processador, o Alpha 7 de 8ª geração, com inteligência artificial, ajude muito nesse processo. E para você ter uma ideia, eu mal configurei essa TV. Algo que eu sempre pegava no pé da LG era que precisava configurar muito para chegar em um nível aceitável de imagem. Eram muitos menus, era uma demora exacerbada e era também muitas características e funções que a gente tinha que modificar. Vários parâmetros. Por aqui não, eu mexi simplesmente em alguns níveis de cor, no nível de brilho da tela, no nível de preto, no contraste dinâmico e pronto, eu já tinha essa imagem aqui. Eu apliquei a todas as entradas e desde então eu estou utilizando essa Smart TV com a mesma configuração de imagem para qualquer tipo de conteúdo que está sendo reproduzido. É algo que me chamou muito a atenção. Realmente, a imagem é muito boa, uma imagem com um ótimo brilho, com cores, como a gente já falou, tanto que essa TV aqui, ela chega dentro da gama de cores a 100%. Então você vai estar levando para casa, caso compre essa TV, um equipamento que em relação à qualidade de imagem vai sim te oferecer e muito, principalmente pela questão do custo-benefício. Você paga pouco e recebe uma ótima imagem e isso é muito bom quando a gente vai equilibrar a balança. E o som dessa TV, que nota leva? Leva um 9,5. Não leva um 10, infelizmente, por não oferecer Dolby Atmos e por ter apenas 20 watts de potência sonora. Essa TV aqui já merecia um upgrade no som, tanto em tecnologia quanto em potência, mas ela se sai muito bem por levar um 9,5, só não leva o 10 por causa dessas características. Olha só que interessante o porquê que essa nota foi mais alta também. Por aqui, quando a gente testa contra a LG o A85 ou contra o A75 ou até contra uma NanoCell que tem a mesma potência sonora, essa TV se sai melhor em relação ao som. Eu não sei qual a mágica, qual o milagre que a LG fez com os mesmos alto-falantes, mas essa TV tem sim um som muito bom. Você vai ver um take agora com um teste de som real, com o microfone da câmera, com a captura do áudio, para você ter uma ideia de como esse som é bom. Como você viu, a gente aumentou o nível do som até 100 e ela se manteve firme, sem distorções. E aliado às configurações de inteligência artificial que essa TV tem para áudio, ela leva essa nota mais elevada, o que é muito importante. E também na comparação com os rivais, a Samsung principalmente, as TVs da marca têm um som muito ruim, e da TCL também, o que vai fazer com que você tenha que investir em um som externo como uma soundbar. Por aqui, se você tiver uma sala pequena, não muito ampla,
talvez você não precise investir em uma soundbar ou em algum outro tipo de aparelho de home theater, por exemplo. Essa TV talvez dê conta do recado. Só não leva um 10 por não ter o Dolby Atmos e também por ter uma potência sonora que é básica. Poderia ter um pouquinho a mais. Em relação ao sistema operacional WebOS, a nota é 10. Eu sou fã do WebOS por aqui. Na Kennedy 70 houve um grande upgrade. Apesar dela utilizar o mesmo processador que linhas mais básicas, como a NanoCell e a A75 e 85, por aqui não tem travamentos. Você está vendo agora algumas imagens de eu zapeando o sistema operacional. Eu me surpreendi com o resultado. A configuração inicial, que era confusa e travava em outras TVs da LG, por aqui eu não tive nenhum problema. Consegui, através do aplicativo LG ThinQ, realizar o espelhamento da minha conta e a partir daí a configuração. Na instalação de aplicativos foi tudo muito facilitado. Não tem engasgos, é um sistema fluido, é um sistema que faz jus a uma TV de parâmetro mais elevado, que é uma TV intermediária, quase que avançada. Então por aqui a gente está falando de um sistema que se sai muito bem, que é rápido, onde você não vai ter engasgos, como você está vendo aí nas imagens, e vai reproduzir principalmente vídeos em 4K com HDR sem problemas nenhum. A gente sempre tem o medo e uma pulga atrás da orelha em TVs mais básicas de a gente não conseguir reproduzir conteúdos muito pesados, ou a TV ter que fazer um esforço tremendo para esse tipo de reprodução. A LG ela não fala em relação à memória RAM o quanto que ela traz aqui de capacidade, mas eu imagino que houve um upgrade, principalmente aqui quando a gente fala de hardware, porque ela se sai muito bem. É uma TV muito rápida e o sistema WebOS, já com o WebOS Renew, também vai te oferecer os 5 anos de atualizações garantidas. Além disso, você vai ter o LG Channels e um sistema muito conhecido. Isso vai fazer com que você tenha também todos os aplicativos possíveis de streaming, que são os mais importantes. Sempre que uma marca, que uma empresa lançar um aplicativo de streaming, você vai ter aí ele na LG, porque ela é uma das principais marcas e um dos principais players do mercado. Em relação ao sistema operacional, o WebOS ele é indiscutível e, na minha visão, ele é top 1 e top 2, talvez, comparado ali com o sistema Tizen em relação a sistemas operacionais de Smart TVs. O AI Remote ou Smart Magic, como a gente está acostumado, leva a nota 10. Por aqui, a gente tem um dos melhores controles remotos do mercado. Você está vendo algumas imagens aí do controle e essa nova versão dele ficou, na minha visão, muito boa. Eu tinha um preconceito inicial, principalmente por ele ter perdido o teclado numérico. Ele é um controle agora que conta apenas com atalhos e a gente tem uma tecla dedicada para digitar os números aqui quando eles aparecem na tela. Mas, levando em consideração que a gente pouco usa o sistema numérico, hoje a gente não assiste TV por assinatura ou a maioria dos aplicativos de TV não são organizados por números, não vai fazer falta. É um controle que é realmente uma evolução dos controles antigos da LG, principalmente da primeira linha do Smart Magic, e ele traz também aqui recursos de inteligência artificial no que a gente considera uma nova era das Smart TVs. A Samsung, a TCL e a própria LG estão investindo muito nisso. Tanto que ele tem um botão dedicado para inteligência artificial, como você pode ver no detalhe. É um controle que ganhou melhorias em relação ao scroll, então a gente ainda tem aquele apontamento como se fosse um mouse na tela, a gente consegue direcionar o controle para a tela e ter lá aquele feedback com o ponteirinho do mouse. O scroll ganhou uma sensibilidade menor, ou seja, agora você tem que fazer uma força maior para que você realmente, de fato, acione o ponteiro do mouse na tela, e são melhorias que são muito bem-vindas e que fazem sim esse controle ser a melhor opção de controle remoto hoje em Smart TVs. Por isso que ele leva uma nota 10. E a construção e o design dessa TV? Aqui uma nota 9 é o que a gente dá e eu já vou te explicar o porquê. Ela melhorou em relação a outras TVs de entrada da LG em relação à construção. Por aqui a gente tem materiais melhores, um design também um pouco mais refinado, mas para por aí. Ganha uma nota 9 porque ela cumpre com aquilo que uma marca precisa cumprir. Um painel bem montado,
materiais que são bons e que não vão estragar com o tempo. Mas a gente tem aí problemas. Como você está vendo nas imagens, a gente tem sim um aspecto bonito nessa TV, mas algumas deficiências, como por exemplo o painel traseiro que não é tão bem encaixado. Mas em relação a outras TVs da marca, principalmente ao A85, a gente não tem aqui comparação. A A85 é muito ruim na questão de construção, ela tem um acabamento péssimo, mas a LG ainda está longe de alcançar marcas como TCL e a própria Samsung, que são suas rivais diretas. Talvez seja a pedra no sapato da marca hoje. Obviamente, se você instalar essa TV aí dentro aí do seu quarto, na sua sala, num suporte, não mexer mais nela, você não vai ter problemas no dia a dia. Afinal, uma TV você não fica tocando nela todo o tempo. Já se você usar essa TV em diversos ambientes, você trocar muito aí de cômodo, tirar ela do quarto, mandar para a sala, viajar com essa TV, levar ela para o interior, para o seu sítio, para casa de um amigo, aí sim você pode ter problemas em relação ao acabamento mais frágil. Mas dentro de um conjunto da obra, a nota 9 é merecida. Não é um 10, está longe de ser, mas melhorou em relação ao que a própria marca oferece. E a nota final, com base na nossa análise completa, com a média de todas as notas dos itens que a gente tratou nesse vídeo, é 9,6. Realmente uma ótima nota e que faz com que a gente responda a pergunta se vale ou não a pena com sim, vale a pena comprar essa TV. Como eu falei, ela me surpreendeu positivamente. Ela tem atributos para ser a TV da sua sala. Lembrando que ela é vendida em modelos de 43, 50, 55, 65 e 75 polegadas. Então vai pegar uma faixa muito ampla de público. E com o preço que eu falei, que está dentro de uma faixa no custo-benefício, vale sim a pena você comprar. Lembrando que os links com as melhores ofertas de todos os modelos em relação às polegadas estão aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Só para a gente trazer uma pincelada geral e a finalização desse vídeo, é importante a gente te dizer que, apesar dela não ser uma TV top da LG, ela tem atributos que fazem com que ela seja uma ótima escolha, ou seja, ótimas cores, um brilho muito intenso, um nível de preto muito bom e principalmente aqui o upscaling. Por quê? Geralmente, quando a gente compra uma TV nessa faixa de preço, a gente não vai utilizar ela sempre com streams em 4K ou sempre com o melhor plano de TV para assinatura. Então a gente vai estar utilizando ela com conteúdos em HD, Full HD. Às vezes a gente quer utilizar ela num vídeo do YouTube, numa TV aberta, e sim, ela vai dar conta do recado. É uma TV que não trava, que não vai te deixar na mão e que vai ter uma ótima qualidade de imagem. Tem os seus problemas, as suas pedras no sapato, como a gente falou, mas nada que faça com que ela não seja uma ótima escolha. Lembrando sempre que você tem que fazer a comparação em relação à faixa de preço, em relação às rivais, obviamente, e também aos próprios modelos da LG. Por isso que eu deixei os links das melhores ofertas aqui na descrição para você poder conferir e usa sempre como dica aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Ela tem que estar em um valor não muito distante das irmãs mais novas da linha NanoCell e também as entradas que são a A85 e a A75. Fora isso, é uma ótima TV e uma ótima escolha para você ter aí na sala da sua casa, no seu quarto ou no ambiente que você preferir. E me diz, o que você achou dessa análise completa, desse vídeo te dizendo se vale ou não a pena, com notas, comprar essa TV? Deixa aqui nos comentários. E não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!